Olá pessoal, bom, hoje a gente começa a nossa conversa sobre O Idiota do Dostoiévski, mas no vídeo de hoje eu vou comentar do capítulo 1 até o capítulo 8 da primeira parte. Os vídeos sobre esse livro terão formato de diário de leitura, então eu vou compartilhar as partes que mais me chamaram a atenção, que mais me impressionaram, de modo geral. Bom, a primeira coisa que me impressionou aqui no livro, do que eu li até agora, mesmo sabendo, da grandiosidade de Dostoiévski, eu já li muitos outros livros dele, mas ainda assim, na experiência da leitura, cada vez que eu pego um livro dele para ler ou para reler, eu ainda assim fico muito impressionada, impactada do que ele foi capaz de fazer nessas obras. E aqui eu estou bem no comecinho da leitura, eu estou na página 122, não finalizei nem a parte 1 do livro, e eu já fiquei muito impressionada, primeiro, com a quantidade de situações que os personagens eles vivenciam e a maneira também como ele faz a construção desses personagens, São muitos personagens aqui e ele dá uma profundidade, uma complexidade para cada um desses personagens, ele vai construindo a personalidade deles e isso faz com que a gente se familiarize com o que eles pensam, quais são as suas qualidades, os seus defeitos, e isso é muito impressionante como ele se aprofunda, como ele traz uma grandiosidade quando se fala nessa questão da construção desses personagens. O psicológico, ele faz também detalhadamente, minuciosamente, descrições físicas, e a maneira como ele faz essas descrições, ela é bem interessante, ela prende nossa atenção, não fica uma leitura cansativa, ele desperta o nosso interesse com relação a esses personagens, diante das situações que eles estão vivenciando ali. Aqui também, ainda nesse começo da leitura, o que me chamou a atenção é também a maneira como ele descreve os cenários, o ambiente, o clima daquela região em que a história está se passando. Então, quando a gente fala aqui de descrições tanto dos personagens como também do ambiente, do cenário, ele traz uma riqueza muito grande e dá uma dimensão muito maior da história que a gente está acompanhando aqui ao longo do livro. Bom, e para começo aqui da nossa conversa, nós temos o príncipe Mishkin. Já peço aqui desculpas pelas pronúncias dos nomes em russo. A gente acompanha o personagem, o príncipe Mishkin. Ele passou 4 anos na Suíça, se tratando de uma doença. Ele sofria com epilepsia. E no começo aqui da história, ele está voltando de trem para São Petersburgo. Vamos lá, com relação à ida dele para a Suíça. Os pais, do príncipe, eles faleceram quando ele ainda era bem pequeno. Ainda aqui, nessa primeira parte, a gente conhece um pouco mais o que aconteceu com os pais do príncipe Mishkin, mas acontece que por conta da doença dele, ele sempre teve a necessidade de morar num ambiente rural. Só que aí, um amigo do pai dele conheceu, um médico, e encaminhou o príncipe para poder fazer o tratamento na clínica dele, que ficava na Suíça, que é o Schneider. E aí, quando os pais dele faleceram, quem tomou conta do príncipe foi um amigo do pai, e ele arcava ali com as despesas, só que em determinado momento esse amigo do pai, veio a falecer. O próprio príncipe Mishkin, ele não tinha condições de arcar ali com suas despesas, e o médico, ele assumiu o compromisso de fazer o tratamento e arcar ali com as despesas. E num determinado momento não foi mais possível continuar com o tratamento. Ele comenta aqui que ele não curou o príncipe, mas ajudou bastante ele no tratamento. Só que a gente vai também conhecer aqui o motivo pelo qual o médico Schneider ele vai enviar o príncipe de volta para a Rússia. Só que ainda enquanto o príncipe estava lá fazendo tratamento na Suíça, ele tinha enviado uma carta para a esposa do general Epatin. Não sei se é assim que se pronuncia, porque a esposa dele é a única parente que ele tem. Ele é o último príncipe da linhagem e ela é a última princesa também da linhagem Mishkin. Então, ele sabendo desse parentesco, ele envia uma carta, só que eles não respondem. E aqui no começo da história, a gente tem exatamente o retorno do príncipe Mishkin para São Petersburgo. Na verdade, ele está indo direto para a casa do general para poder se apresentar e também para conhecer a parente dele, a Lisaveta.
Bom, e aqui a gente vai saber exatamente o que acontece no decorrer dessa viagem de trem. Ele vai viajar num vagão de terceira classe, ele vai conhecer outros personagens. Um personagem que vai se destacar logo no começo da história, que é o Rogojin, porque enquanto eles estavam ali conversando, né, o príncipe vai contar por que ele ficou na Suíça, por que ele está voltando, enquanto que o outro jovem vai falar que herdou uma herança do pai, vai falar também sobre uma mulher que ele é muito apaixonado, que é a Anastácia, e que ele pretende conquistá-la. Como eu falei, né, Dostoiévski ele vai descrever aqui exatamente como que era esse ambiente dentro do vagão, as pessoas ali que estavam frequentando, que eram pessoas que estavam viajando a trabalho, eram pessoas pobres. Ele vai descrever a fisionomia, a expressão do rosto. Por exemplo, ele vai falar aqui que o vagão de terceira classe ele estava lotado, as pessoas possuíam um rosto pálido, olhos fundos, amarelados, eram pessoas modestas que estavam cansadas porque estavam viajando, né, a trabalho. Então, ele vai mostrando pra gente as condições dessas pessoas que estavam ali dentro do vagão, o ambiente, e a gente vai entendendo qual era a situação naquele momento. Ele também vai descrever como estava o clima naquele momento. Estava um tempo escuro, úmido, com neblina, e as pessoas ali também estavam com frio. E eu sempre fico muito impressionada como que ele vai fazendo essas construções e que nos aproxima ainda mais naquele ambiente, no que está acontecendo ali naquele ambiente. E com relação à doença do príncipe, né, com relação à epilepsia, ao longo aqui da leitura, a gente entra em contato com os sintomas, com as sequelas. No primeiro momento aqui a gente tem a conversa entre o príncipe e o Rogojin, e aí ele fala, né, que por conta da doença ele não pôde estudar de forma sistemática, ele também não conseguiu construir uma relação amorosa, então fala que ele não tem experiência com mulheres. E ele fala aqui em outro momento que os ataques frequentes que ele tinha, né, de epilepsia, tinham transformado ele num completo idiota. Então ele utiliza esse termo, que é uma das relações que a gente pode fazer, né, com o próprio título do livro. Existem outros significados também. Então aqui em alguns momentos ele vai falar, né, que ele teve ataques fortes e torturantes. Isso deixava ele num estado de torpor completo. Ele perdia a memória e também a sequência lógica do pensamento. Ele fala que tinha a impressão que tinha rompido. Além disso, ele fala aqui que ele sentia um abatimento insuportável, muita vontade de chorar, vivia espantado, inquieto. Então aqui ao longo da leitura, ele vai contando pra gente os sintomas dele com relação à epilepsia e as sequelas. E aí a gente percebe, né, que Dostoiévski, ele traz esse tema da epilepsia para as obras dele por conta da própria experiência do autor. Eu li num artigo que ele teve por volta de 400 crises ao longo de 40 anos. Então a gente percebe que isso foi muito marcante ao longo da vida dele. Então ele traz essa experiência para as suas obras e também como que a sociedade ela se relacionava com as pessoas que sofriam de epilepsia. Ou então voltando aqui ao raciocínio, então a gente acompanha o momento que o príncipe ele chega em São Petersburgo, mas ele sai da Suíça e vai direto para a casa do general. E é nesse momento, mais uma vez, né, vou reforçar aqui, que Dostoiévski, ele é incrível na maneira como ele vai construir esse ambiente familiar de todos os integrantes da família, do general Ivan Epatin, da esposa dele, né, que é a parente do príncipe, a Lisavieta Epatin, e as 3 filhas, Adelaide, Aglaia e Alexandra, que estão ali na faixa entre 20 a 25 anos. Ele vai fazer toda uma construção das condições financeiras, da família, do general, da personalidade, do caráter, do que eles pensam, vai fazer as descrições físicas. É incrível a maneira como ele enriquece aqui a história com todas essas descrições. Então o general ele tinha uma excelente condição financeira, uma receita extraordinária, um faturamento exorbitante,
exorbitante, porque ele tinha propriedades, porque ele tinha fábricas, imóveis. Então ele era uma pessoa que, além de ter uma excelente condição financeira, ele também tinha relações importantes e influentes. Bom, então o príncipe, ele chega até a casa do general, ele é recebido por um lacaio e ali ele tem que ficar um bom tempo explicando para o lacaio que ele é o parente da Lisavieta, que ele é o último parente que ela tem, que ele precisa falar com ela. Só que o lacaio fica extremamente desconfiado, tanto pelo aspecto, pela aparência do Mystic, porque ele estava com paletó surrado, ele estava com uma pequena trouxa, então ele julgou o príncipe pela sua aparência. Então ele estava achando que ele era um impostor, que ele estava ali só para pedir dinheiro, como todos que vão ali para pedir dinheiro para o general. E o príncipe comenta que ele não tem nenhuma outra intenção, que apenas deseja conhecer o general e a esposa, né? Então eles ficam ali conversando, mas o lacaio ainda continua muito desconfiado, com o pé atrás, com a presença ali do príncipe, mas ao longo da conversa ele vai se surpreendendo, porque o príncipe ele tem disso, né? As pessoas elas julgam ele pelo aspecto físico dele, mas quando ele começa a falar, as pessoas se interessam por ele, se interessam pelo que ele fala, pelas histórias que ele conta, pelas experiências e vivências, né, que ele passou lá no estrangeiro, pelo conhecimento que ele tem. E isso acaba surpreendendo as pessoas e elas ficam encantadas com o jeito também dele dócil, humilde. Então as pessoas elas conseguem enxergar a pureza dentro dele e que ele não tem nenhuma intenção ruim, nenhuma maldade ou nenhuma intenção por trás de todo aquele gesto, de todo aquele modo de ser. Por outro lado, toda essa bondade para algumas pessoas, isso também vai fazer com que elas julguem ele de bobo e muito ingênua. E é isso que vai acontecer, né? Eles estão ali conversando e o lacaio, ele vai simpatizar com o príncipe, com o que ele está falando ali, vai achar ele uma pessoa bondosa. E aí a gente tem, né, o momento em que o príncipe, ele vai ser anunciado e vai entrar no escritório do general, vai conhecer o general. Mais uma vez, o general ele vai ficar muito desconfiado ali do príncipe, da aparência dele. Por que ele saiu lá da Suíça e foi direto para a casa dele? Será que ele estava querendo, por ser parente, que ele nem conhece, nunca ouviu falar, ficar ali na casa dele? E ele pergunta se ele tem dinheiro, se ele tem emprego, se ele tem onde ficar. E o príncipe Mystic, ele fala que ele vai arrumar a situação dele, mas por enquanto ali ele não tem nada em vista ainda. E ele deixa bem claro para o general que ele não foi lá com nenhuma intenção de pedir ou de ficar ali na casa dele, porque ele não gosta de incomodar ninguém. E o general já corta logo o príncipe, fala que realmente não vai convidá-lo para ficar ali, que não tem nada a oferecer para ele. E o príncipe reforça ali com muita tranquilidade, com muita humildade, que ele foi mesmo apenas para conhecer ali a família. E ali, enquanto eles estão conversando, o general ele fica sensibilizado com a situação do príncipe, de tudo que ele falou, né, sobre a vida dele, sobre o que ele passou. E ele vai falando isso com um olhar afetuoso, isento de qualquer tipo de interesse ou de segundas intenções. E o general, ele fica sensibilizado, ele começa a olhar diferente para o príncipe, começa a perceber que tem bondade dentro dele e também se comove ali com a situação dele. E pergunta se ele tem algum talento, se ele tem algum emprego, se tem estudo. E ele fala que por conta da doença dele, ele não tem nenhuma habilidade especial, mas aqui a gente vai descobrir que ele tem uma bela caligrafia e dessa forma o general ele consegue arrumar um emprego para o príncipe, um lugar também para ele ficar e também arruma dinheiro para que ele possa ali se sustentar por aqueles dias até começar o emprego. E o local que ele arrumou para ele morar
fica no quarto do personagem Ganya, que é amigo do general, que também é um jovem que tem uma certa condição, e no apartamento dele tem os quartos que eles alugam para outros inquilinos. E aí vamos lá, depois que o príncipe ele conversa com o general, ele vai apresentar a esposa dele, né, Lisavieta. Então eles vão lá para uma sala de reunião, uma sala de estar, e lá o príncipe vai conhecer e conversar tanto com Lisavieta como também as 3 filhas, enquanto o general ele sai para resolver outras situações. Então a gente tem um momento aqui que a gente vai acompanhar essa reunião, essa conversa em que eles vão se conhecer melhor. E é bem interessante porque nesse momento, o príncipe ele vai conversar sobre como é a vida na Suíça, o seu olhar como estrangeiro, que quando ele voltou, né, ele achou tudo muito diferente na Rússia, teve que reaprender muitas coisas porque estava bem diferente. Vai falar aqui também sobre a pena de morte e ele vai se prolongar bastante aqui em alguns casos. Como, por exemplo, ele vai contar aqui a história que ele ficou sabendo de um homem que recebeu a sentença dele, né, que era a pena de morte por fuzilamento, e que poucos minutos da execução ele teve um indulto. Então isso está muito relacionado com a própria história do Dostoiévski, né, passando para um outro tipo de pena. Então ele vai discorrer sobre esse tema da pena de morte, sob o ponto de vista do condenado, tanto com relação ao que ele sente, ao que ele pensa, como também a percepção que ele tem sobre o tempo. E essa parte é muito interessante. Então, aqui também, o Dostoiévski, ele vai enriquecer muito essa obra, porque ele traz reflexões que são profundas, impactantes, que quando a gente lê, deixa a experiência arrebatadora com o que ele traz aqui, é genial. Então ele vai discorrer sobre esse tema da pena de morte, sobre a vida também na prisão. E ao longo da conversa, o príncipe também vai contar aqui a história de uma aldeã chamada Maria. E é uma história assim bem triste. E a boa relação que ele tinha ali com as crianças da aldeia. A gente conhece os motivos do médico Schneider ter enviado o príncipe de volta para São Petersburgo. Em seguida, eles vão ter um assunto também muito interessante que chamou minha atenção, me deixou presa aqui ao livro, ao que ele estava falando. Ele vai revelar aqui a personalidade das filhas do general e também da esposa, né, que é parente dele, através da expressão do rosto de cada uma delas, né? O que a expressão do rosto de cada uma delas diz sobre elas. E ele vai discorrer aqui também sobre a beleza da mais nova, a Aglaia. Então é um tema bem interessante, esse tema do belo, né, sobre a beleza aqui no livro. Enquanto estão conversando ali, elas ficam muito encantadas e impressionadas com a maneira com que o príncipe ele se expressa, que ele fala muito bem, que ele é muito inteligente, que ele é uma pessoa muito boa, então elas se interessam por ele. E por conta dessa bondade toda, elas também acham que existe um outro lado dele que tem um pouco de tolice. Bom, e assim, eu nem finalizei a parte 1 do livro e são muitas histórias e muitos personagens, muitas situações interessantes. Comentando aqui um pouco sobre as filhas do general, né? Eu falei que elas estão na faixa de 20, a mais velha tem 25 anos, e os pais que até então não estavam preocupados, né, em casar as filhas, ao se darem conta que a mais velha estava com 25 anos, eles começaram a pensar no casamento e também no pretendente. E tem um amigo do general chamado Todt que se interessa em fazer um bom casamento, um casamento respeitável com uma das filhas do general. Ele gostaria de se casar com a mais nova, que é a mais bela. Ele acaba se comprometendo ali com a filha mais velha dele, Alexandra. Só que existe um impedimento para que esse casamento ele aconteça. E a gente vai conhecer uma história bem impactante, bem interessante, porque ele vai falar aqui que esse impedimento ele aconteceu já há 18 anos atrás. E a gente conhece aqui a história de um proprietário que ele já pertenceu à nobreza, só que ele estava pobre e na miséria, estava endividado, só que ele consegue trabalhar bastante e compra uma fazenda, ele consegue se estabilizar novamente. E quando ele estava indo lá pagar as dívidas dele, ele fica sabendo que a fazenda
pegou fogo. Só que ele não aguenta, né? Ele enlouquece com essa notícia e um mês depois ele acaba falecendo. Ele tinha 2 filhas, uma delas acabou falecendo e uma sobreviveu, que é a Anastácia. Então, o Totski, ele vai assumir toda a responsabilidade pela criação da menina. Então, ela vai crescer tendo uma excelente educação. Até que ela vai crescendo, ele percebe, né? Ela agora é uma moça muito bonita, se encanta por ela. E quando ela já estava crescida, ela fica sabendo de um boato que o Totski, ele iria se casar. Sendo que, a partir desse momento, a gente tem uma reviravolta na personalidade da Anastácia e ela passa a ameaçar o Totski. Ele fica muito receoso do que ela seria capaz de fazer e ela prometeu destruir a vida dele e que esse casamento não iria acontecer. E Totski, ele era um homem da alta sociedade, ele tinha por volta ali dos seus 55 anos, tinha muita riqueza e também relações ilustres, né? E ele passou a ter muito receio do que a Anastácia ela seria capaz de fazer, porque ele viu ali que ele tinha muito a perder. Bom, com relação a essa mudança e ameaça de Anastácia, eu acredito que ela tenha ficado com receio dele, ao se casar, deixar Anastácia passando alguma necessidade. Então, para tranquilizá-la, ele resolve também fazer um excelente casamento para Anastácia e, além disso, com a ajuda do general, né, já que o general, que é amigo do Totski, que também quer casar a filha dele, mais velha, Alexandra, com o amigo, então ele vai também oferecer uma grande quantia para que ela aceite fazer também um excelente casamento e deixar o Totski livre para poder casar com a filha dele, né? Que não tenha nenhum impedimento para que isso aconteça. Então, o pretendente ali que eles vão arrumar é o amigo do general, o Gania, que até então ele era apaixonado por Anastácia, pela beleza dela. Aqui vai narrar, né, que ela era uma mulher muito bonita também. Eles mostram aqui um retrato da Anastácia. O príncipe aqui vai ter a oportunidade de olhar o retrato e ver que ela realmente era uma mulher muito bonita, fica encantado com a beleza dela. E, inclusive, né, quando ele olha o retrato da Anastácia, ele fala que já conhecia ela de ouvir falar, que essa Anastácia é a mesma que aquele jovem, né, o Rogojin, comentou com ele durante a viagem de trem. Então ele já tinha conversado, né, sobre ela, eis que surge Anastácia novamente. Bom, então a gente conhece a história aqui de Anastácia. Ela está comprometida com Gania, que é o rapaz ali onde o príncipe vai morar, né, na casa dele. Então, as relações aqui estão bem entrelaçadas. Então, aqui a gente tem um momento em que o príncipe, depois de conversar, né, com a Lisavieta, que é a parente dele, e as filhas, ele acaba falando que a Aglaia, ela é tão bonita quanto Anastácia. E ele vai falar, né, que viu um retrato da Anastácia e isso desperta o interesse da mãe das meninas ali de ver o retrato, porque ela desconfia que o general, o marido dela, também está interessado nessa moça e acaba vendo o retrato ali delas. Enfim, quem não gosta disso é o Gania. Começam as intrigas aqui. O Gania, ele sente uma antipatia e uma implicância com o príncipe. Primeiro porque ele conseguiu estabelecer rapidamente boas relações ali, tanto com o general como também com a esposa dele e com as filhas. Ele vai insultar várias vezes o príncipe, que também fica muito incomodado. A relação entre os dois fica muito difícil e ele fala que não tem como, né, ele ir para a casa dele mesmo indo para pagar aluguel, que vai ficar difícil ali a relação deles. Só que o Gania pede desculpas e a gente tem um momento em que o príncipe ele vai, né, pro apartamento do Gania para poder se acomodar lá no quarto onde ele agora vai morar. Então a gente tem esse momento que a gente também conhece o ambiente familiar do Gania.
as brigas ali entre a família briga muito por conta desse compromisso dele com a Anastácia. Então, aos poucos, a gente também vai descobrir o que está acontecendo. Bom, e para encerrar essa minha primeira leitura do Idiota, a gente tem o momento em que a Anastácia, ela chega no apartamento de Ganya, que até então tem um compromisso, né, com ela, e eu parei exatamente no momento em que ela chega. Ela é recebida pelo príncipe, o príncipe é que vai abrir a porta, ela acha que ele é um lacaio, trata ele super mal. Então o capítulo 8, ele encerra nessa parte. Eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer, o que tem por trás dessa relação entre o Ganya e a Anastácia, o general e o Todt, então está um pouco ainda nebuloso. Eu sei que vai ter uma festa que a Anastácia ela vai ainda promover de aniversário dela, e também se ela vai aceitar ou não se casar com Ganya. E ao longo aqui da leitura é que as histórias elas vão se amarrando e fazendo mais sentido. Bom, então é isso, pessoal. Essas são as minhas considerações até agora sobre o Idiota. No próximo vídeo a gente finaliza essa primeira parte do livro, né? A gente vai conversar do capítulo 9 até o capítulo 16. Até o momento eu estou achando a escrita muito tranquila, a história muito fácil também de entender, as reflexões arrebatadoras. E conforme eu for avançando aqui na leitura, eu compartilho com vocês as minhas impressões, o que eu estou achando do livro e fazendo os meus destaques. Caso você já tenha lido O Idiota, deixa aqui nos comentários o que você achou, para a gente poder enriquecer aqui a nossa conversa. Ou se você também está com a leitura em andamento, compartilhe suas impressões e vamos conversar mais sobre o livro. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.